Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias conheceremos os aviões de combate da Primeira Guerra Mundial. Assim que começou o conflito, as Forças Armadas logo viram utilidade nos aeroplanos, que se tornariam um importante e estratégico veículo de combate. E para voar nesses aviões tinha que ter muita perícia e também muita coragem, já que a maior parte da estrutura era em madeira e quase toda a fuselagem era em tecido. Acompanhe nesse vídeo mais outras curiosidades e funcionalidades dos aviões de combate que ganharam tanta importância que até seria criada uma nova divisão militar para eles, a Força Aérea. Aqui quem fala é o Marcos Vinícius, e antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal, ative o sininho e deem um like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de veículos. Então vambora! Finalmente, no início do século XX, criaram um veículo voador mais pesado do que o ar. O aeroplano, ainda que fosse muito frágil e pouco confiável, representou um grande avanço para a humanidade e também para a indústria aérea. Até então representado pelos balões aeróstatos, veículos mais leves do que o ar. Em pouco tempo, os aviões evoluíram muito, e nos anos 10, as Forças Armadas de diversos países viram nesses veículos como um utilitário para ajudar na defesa e soberania de seus territórios. A princípio, a utilidade delas estava sendo questionada, sendo que muitos comandantes ainda estavam céticos. Porém, a França, um dos principais berços da aviação, criou em 1909 a Service Aéronautique, ou Serviço Aeronáutico em francês, que era uma divisão subordinada ao exército. E logo outros países também criariam suas divisões. Em 1914 se inicia a Primeira Guerra Mundial, e a princípio as aeronaves seriam utilizadas como veículos de reconhecimento, e a primeira vez que mostrou sua grande utilidade foi na Batalha de Mons, ocorrida na cidade de mesmo nome na Bélgica, próxima à fronteira com a França. Na região, as tropas britânicas estavam ajudando os franceses, e eles efetuaram voos de reconhecimento que puderam avaliar as tropas alemãs e obtiveram sucesso. De acordo com o alto comando britânico, esses voos foram capazes de poupar vidas de mais de 100 mil soldados e puderam impedir o avanço alemão na região. Logo, aviões de tropas rivais começariam a se encontrar no ar, porém não havia uma forma de deter o outro. Muitos atiravam com revólveres ou espingardas, mas nada que pudesse abater uma aeronave, e tampouco acertar o piloto, já que a mira não era nada precisa. No dia 8 de setembro de 1914, o piloto russo Piotr Nesterov colidiu de propósito com uma aeronave austríaca, pilotada por Franz Malina, que levava o observador Barão von Rosenthal. Com a colisão, ambas aeronaves caíram e todos os envolvidos faleceram. Muitos estudiosos reconhecem esse episódio como o primeiro abate de uma aeronave em combate da história. É claro que não era uma solução eficaz, e muitos estudaram meios para melhorar o combate aéreo. A princípio, os aviões passaram a ter dois lugares, um para o piloto e um para um atirador. Mas mesmo usando metralhadoras, a precisão era prejudicada, e após muitos estudos chegaram a uma conclusão: se posicionasse uma metralhadora na frente do piloto, seria a forma mais segura de garantir a precisão num ataque. Mas havia um problema. As aeronaves da época tinham a chamada configuração por tração, onde o motor e a hélice ficavam à frente do piloto. Se usasse a metralhadora de qualquer jeito, os tiros poderiam acertar as pás da hélice e abater a aeronave. E então, eles criariam um aparato que ficaria conhecido como mecanismo sincronizador ou sincronizador de arma. Não se sabe realmente quem foi o pioneiro, porém todas essas soluções funcionavam da mesma forma. Um disco com uma protuberância era instalado no eixo da hélice ou na engrenagem volante. Nesse disco corria uma pequena roda que, quando acertava a protuberância, acionava um eixo que destravava a metralhadora. Dessa forma, a cadência de tiros da arma era influenciada pela rotação do motor.
e a bala só era disparada entre os vãos de uma pá e outra, evitando acertar tiros na hélice. A lista dos inventores desse mecanismo é grande e seria uma injustiça deixar de mencionar alguns deles. Os primeiros aviões a usarem o mecanismo em combate foram os Fokker-Eindecker do Império Alemão, que fizeram tanto sucesso que pôs até medo nos pilotos dos países aliados, e o episódio ficaria conhecido por Pavor de Fokker. Mas logo, os britânicos e os franceses lançariam modelos com um mecanismo semelhante, como o Sopwith 1,5 Strutter e o Morane Saulnier tipo L. Como as aeronaves tinham boa precisão de tiros, as batalhas aéreas ficaram cada vez mais intensas e ficariam conhecidas como dogfight. Entre os aliados, as armas mais usadas eram as Maxim e as Vickers, e os alemães usavam mais a MG-08 e a Parabellum MG-14. Por conta da agilidade dos aviões, os dirigíveis logo perderiam seu espaço, já que eles eram muito grandes e lentos, sendo alvos fáceis. Depois de conhecerem como se iniciou as batalhas aéreas, devem estar curiosos. Como eram essas aeronaves de combate? Esses modelos poderiam ter apenas um par de asas, conhecido como monoplano. Tinha modelos com 3 pares de asas, também chamados de triplano. No entanto, os mais populares eram o biplano com 2 pares de asas. Aviões pioneiros como o Wright Flyer e o 14 Bis usavam essa disposição, e tinha como vantagem permitir estruturas mais leves e de menor envergadura, e eles trabalham em conjunto com o outro. As asas inferiores eram sustentadas à fuselagem, enquanto que a superior era sustentada pela fuselagem da cabine e pelas asas inferiores. Na era pioneira da aviação, a leveza era um ponto crucial para que as aeronaves voassem, e a adoção do layout biplano conseguia proporcionar rigidez a menor peso, proporcionando outra vantagem, melhor manobrabilidade. Geralmente, as asas superiores ficavam um pouco mais à frente em relação às inferiores, conhecidos como asas de escalonamento ascendente. Porém, existiam alguns exemplares com escalonamento descendente, onde a asa superior ficava atrás das inferiores. A estrutura das aeronaves eram compostas de tubos e aços soldados, uma novidade tecnológica da época, tendo uma atenção especial na parte dianteira, onde eram mais reforçados para a sustentação das asas, o trem de pouso e o motor. Na estrutura também eram usados cabos de aço, inclusive cordas e piano de vários ângulos estratégicos para proporcionar firmeza à estrutura e ao mesmo tempo leveza. A solução também era usada na sustentação da asa superior do biplano. A madeira também era altamente empregada na estrutura, tendo a maior parte composta em compensado, sendo os materiais mais usados a bétula e o spruce, ambos famosos por serem empregados em instrumentos musicais como violões e guitarras. As asas tinham toda a estrutura feita com essas madeiras. Também haviam bandas de tecido que entrelaçavam em zigue-zague, cujo intuito era manter a firmeza da estrutura. As vigas horizontais das asas eram ocas e com buracos para evitar estouros na estrutura em altas altitudes. Os cantos das asas eram feitos para que suportassem a torção causada pelo vento. Os airelons eram tubos de aço, mas apoiados por madeira compensada mais robusta. As estruturas rígidas que sustentavam a asa superior poderiam ser em tubos de aço ou madeira. A maior parte da fuselagem do avião era coberta em tecido, sendo o linho mais usado, e eram tingidos de acordo com as exigências das Forças Armadas e dos próprios pilotos, já que era comum ocorrer ataques de fogo amigo. Assim, deixar o avião com cor e decoração diferenciada era a diferença para não ser atacado de maneira indevida. A tinta era de compostos especiais que suportavam as intempéries do clima como sol, chuva e neve. A costura do tecido era embaixo do avião e permitia realizar manutenções, principalmente nos cabos de aço da estrutura que viviam arrebentando em manobras ou batalhas. As chapas de alumínio tão comuns nas aeronaves atuais só estava presente na dianteira, onde se acomodava a mecânica e os armamentos. Os motores poderiam ser os tradicionais em linha ou em V, ou os incomuns e famosos radiais, e boa parte deles eram refrigerados a ar, uma solução que proporcionava leveza por dispensar sistemas de refrigeração. Porém, existiam muitas aeronaves durante o conflito que também tinham refrigeração líquida. As mecânicas eram altamente refinadas, sendo as mais modernas e avançadas de sua época, com peças em alumínio e alguns até com comandos multiválvulas no cabeçote. Os motores radiais da época, em sua grande maioria, giravam junto com a hélice, proporcionando refrigeração ainda mais eficaz. E são conhecidos também por motor rotativo. E como mencionamos
mencionado antes, possuía um sistema sincronizador instalado no eixo da hélice ou no volante do motor, dependendo do projeto. A potência dos motores eram as mais variadas, sendo que os mais potentes tinham por volta de 250 cavalos. Até existiam propulsores de maiores potências, mas eram destinados a veículos maiores como bombardeiros e dirigíveis. Como velocidade e leveza eram cruciais aos modelos de combate, os motores não eram tão grandes e praticamente todos tinham mecânicas aspiradas, sendo que a superalimentação ainda era algo experimental na época. As aeronaves não desenvolviam velocidades tão altas, sendo que os mais velozes chegavam a pouco mais de 220 km por hora de máxima. O layout biplano também oferecia resistência aerodinâmica. Assim, se o piloto quisesse ir mais rápido, tinha de apelar para os famosos mergulhos. Pelo fato do motor não ter alimentação forçada e não ter um cockpit coberto para os pilotos, as aeronaves voavam em altitudes relativamente baixas, sempre abaixo de 10.000 pés ou pouco mais de 3 km. Os aviões voavam mais alto do que isso, mas os pilotos não arriscavam muito pelas baixas temperaturas e o ar rarefeito. Além disso, o motor começava a apresentar falhas de funcionamento, também por conta das menores concentrações de oxigênio, elemento essencial para ocorrer a combustão nos cilindros. Para os pilotos voarem um pouco mais alto, havia um rudimentar sistema com cilindro de oxigênio. As hélices eram compostas em madeira envernizada, sendo a bétula e a nogueira as mais usadas. E não se tratava de uma peça única, senão união de peças em madeira, que eram coladas e alguns usavam reforços em fita adesiva. Como eram para aviões de combate, as hélices só tinham duas pás, oferecendo a condição ideal para o sincronizador de arma. O tanque ficava próximo ao motor, dando uma autonomia por volta de 1 a 2 horas de voo. O cockpit era em madeira e era protegido somente do calor do motor e de uma eventual chicotada caso algum cabo estrutural estourasse. Não havia qualquer sistema de comunicação entre o piloto e o comando durante o voo, sendo que ele só seguia o que era repassado em terra e os pilotos da formação se comunicavam apenas por gestos. O cockpit era apertado, tendo um painel com poucos instrumentos, e era todo aberto, não oferecendo nenhum tipo de proteção para o piloto. Alguns desses aviões de combate também tinham compartimentos para transportar bombas pequenas que eram soltas pelos próprios pilotos. O trem de pouso era rígido, com rodas não retráteis e alguns projetos tinham aerofólio no eixo, que visavam reduzir o arrasto e auxiliar na decolagem. A suspensão era muito rudimentar, e alguns projetos tinham cordas elásticas para suavizar o impacto ao solo. As rodas eram comuns como dos automóveis da época, sendo raiadas e cobertas com calotas para diminuir o arrasto. E os pneus eram com câmara. Na traseira tinha uma cauda em madeira deslizante, tendo molas para amortecer o impacto. A maior parte do peso do veículo se concentrava do meio para a frente, o que facilitava manobras de mergulho, porém, isso demandava muita perícia do piloto. Para resumirmos, os aviadores voavam em veículos leves cobertos com tecido e tábuas e compensado. Não havia proteção alguma contra as intempéries como chuva, neve e calor. Sistema de navegação no máximo só por um mapa, já que naquela época não existia sistemas de rádio para se comunicar com a torre. As aeronaves eram frágeis e precisavam de manutenções constantes, tendo um grande efetivo de mecânicos que trabalhavam dia e noite para deixar os veículos em ordem. A única defesa do piloto era a sua metralhadora e sua perícia em realizar manobras. E ainda tinham de tomar cuidado com os canhões e obuses em terra que foram adaptados para atirar em aeronaves, que no futuro ficariam conhecidos como baterias antiaéreas. Com certeza, os combatentes do ar eram pessoas muito destemidas, e muitos aviadores se destacariam durante o conflito, como Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, o Barão von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho, por sempre pilotar aeronaves de cor vermelha, que foi o maior as da aviação da Primeira Guerra. No outro lado também teve outros grandes aviadores, como o coronel francês René Paul Fonck e o canadense William Avery Bishop, que no futuro viraria o Marechal do Ar. Pelo fato dos aviões serem pouco confiáveis e não contarem com nenhuma proteção, a grande maioria dos ases faleceram em combate, incluindo o Barão Vermelho. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve muitas batalhas aéreas, com destaque ao episódio conhecido como Abril Sangrento, ocorrido nesse mês de 1917 nos arredores de Arré, ao norte da França, quando houve um grande confronto entre aviões alemães e britânicos, onde os alemães saíram vitoriosos. A derrota britânica foi tão acachapante que
que os aliados passaram a investir pesado no desenvolvimento de aeronaves de combate. Os aviões também ajudariam a marinha e o exército nas ofensivas, dando apoio ao ataque, além de fazer observações e espionagens. Depois que o conflito acabou, todos os países envolvidos viram a importância dos aviões no combate, e em 1918, o Império Britânico criaria o que seria a primeira divisão de combate aérea exclusiva, a Força Aérea Real, que contava com a sua própria divisão hierárquica. Com o passar do tempo, os países acabariam criando suas próprias divisões, conhecidos como Força Aérea. O inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, apesar de ter prestado ajuda às forças francesas ao início do conflito, mudaria de ideia quando viu as aeronaves de combate. Ao ver tanta destruição causada por esses veículos, Alberto entraria em depressão, já que se sentia culpado por sua invenção ter tirado tantas vidas. E após saber sobre muitos combates aéreos ocorridos entre os anos 20 e 30, um dia não suportou mais e deu cabo de sua própria vida no dia 23 de julho de 1932, aos 59 anos. Vocês teriam coragem de voar num avião desses? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço para que deem um like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de aviões e mecânicas. E eu me despeço ao voo de um veterano de guerra. Até logo e fiquem com Deus!